Tem algo errado acontecendo na sua vida e você nem se deu conta ainda. E o mais preocupante é que Deus já está tentando te alertar faz tempo, mas você insiste em ignorar os sinais. Você sente um vazio constante, uma angústia que não tem explicação, como se tudo ao seu redor estivesse fora de lugar. Não é azar, não é coincidência, é o céu te chamando com urgência. Deus tem falado de várias formas, através de perdas, silêncios, dores, atrasos, porque você está em desobediência, andando longe do seu propósito. E se não abrir os olhos agora, pode ser sua última oportunidade. Esse vídeo é uma mensagem direta do Espírito para quem está espiritualmente distraído. Se você sente que algo te impede de avançar, que perdeu a paz interior, ou que seus caminhos estão travados, pare tudo agora e assista até o fim. Vamos explorar 8 sinais espirituais claros que mostram que Deus está tentando redirecionar sua vida antes que seja tarde demais. E eu te garanto, ao entender cada um desses sinais com discernimento, você nunca mais vai viver no automático. E antes de continuar, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu no canal? A maioria das pessoas que assiste aos nossos vídeos ainda não está inscrita. E isso é um risco, porque conteúdos como esse, que podem mudar seu destino eterno, podem passar despercebidos. Então já clica no botão de inscrição, ativa o sininho e não perca mais nenhum alerta divino. O que você vai ouvir hoje pode ser a resposta da oração que você fez ontem à noite. Às vezes, tudo ao redor parece começar a sair do eixo. As coisas que antes fluíam com leveza agora enfrentam bloqueios inexplicáveis. O que parecia tranquilo se torna turbulento. E veja bem, não estamos falando de azar ou coincidência. Estamos falando de alerta. Há momentos em que Deus usa o próprio ambiente ao nosso redor para chamar a nossa atenção. Assim como fez com Jonas, que ao tentar fugir do seu propósito, embarcou em um navio rumo a Tarsis e viu o mar se revoltar. Jonas 1:4. Aquela tempestade não era castigo, era direção. O mar gritou o que o coração de Jonas tentava silenciar. Quando as portas se fecham, os planos travam e o ambiente fica pesado, talvez não seja o inimigo agindo. Talvez seja o próprio Deus sussurrando: "Filho, esse caminho não é o que eu sonhei para você." É curioso como insistimos em seguir por onde achamos mais confortável, mesmo quando tudo indica que algo está errado. E é justamente aí que entra a desobediência disfarçada de razão. A pessoa segue no automático, sem perceber que está ignorando o discernimento espiritual. O desconforto do ambiente é uma forma divina de interromper a rota antes que o abismo chegue. O problema é que muitos interpretam o caos como sinal de fracasso, quando na verdade é uma expressão de amor do céu, um redirecionamento misericordioso. Afinal, Deus prefere nos ver desconcertados por um tempo do que perdidos para sempre. E quando a alma começa a se inquietar diante de ambientes que antes pareciam seguros, é hora de parar, orar e perguntar: Senhor, esse lugar ainda é teu plano para mim? Porque o que parece normal para os homens pode ser um desvio mortal para quem carrega um chamado. Tem gente que tem tudo: casa, trabalho, até uma rotina de fé, e ainda assim sente como se algo estivesse faltando. Esse sentimento é sutil, mas profundo. Não é tristeza comum, é vazio. Um silêncio da alma que ecoa mesmo em meio à multidão. O rei Salomão, por exemplo, experimentou isso no auge do seu reinado. Tinha riqueza, sabedoria, fama, prazeres, mas escreveu em Eclesiastes que tudo era vaidade. Eclesiastes 1:2. O coração humano foi feito para a presença de Deus, e nada pode preencher esse espaço. Quando tentamos substituir essa presença por conquistas humanas, o vazio não diminui, ele cresce.
E esse vazio é mais do que um sintoma, é um alerta, um lembrete celestial de que o nosso espírito está fora de alinhamento com o propósito eterno. O mais perigoso é quando o vazio é abafado com distrações. A pessoa mergulha em atividades, relacionamentos ou até ministérios, tentando calar aquilo que só a voz de Deus pode responder. Mas o vazio não se cala, ele grita no silêncio. E se esse for o seu caso, saiba, não é castigo, é convite. Convite ao arrependimento, ao retorno, à reorientação. O Espírito Santo muitas vezes trabalha com esse tipo de desconforto interno, aquele que não passa nem com conselhos, nem com abraços, nem com terapia. Só passa quando há um redirecionamento genuíno da vida. Paulo também sentia isso. Uma dor espiritual incessante, Romanos 9:2. O vazio é o clamor da alma dizendo, estou com fome de Deus. E quando esse eco interior se torna constante, é sinal de que o céu está chamando com urgência para uma reconexão verdadeira e profunda. É um tipo de inquietação que não vem de problemas externos, mas de algo que falta lá dentro. É quando a alma perde seu ponto de equilíbrio, aquela serenidade que só o céu pode conceder. A paz é como um alarme silencioso dentro de nós. Quando está presente, mesmo em meio às tempestades, sentimos segurança. Mas quando ela se vai, é sinal de que algo saiu do compasso. Em Colossenses 3:15, Paulo nos orienta: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Ou seja, a paz julga, decide, apita. Quando esse apito toca e você sente um incômodo sem causa aparente, uma ansiedade persistente ou uma confusão interior, talvez seja um alerta espiritual. Você está caminhando fora da direção de Deus. É nesse momento que o Espírito Santo sussurra: pare. Mas muitos seguem mesmo assim. Acham que se está tudo funcionando por fora, não há com o que se preocupar. No entanto, o céu não se guia por aparências, mas por alinhamento. Jonas é um exemplo perfeito disso. Ele comprou sua passagem, entrou no navio e tudo parecia certo, menos por dentro. Sua alma já havia perdido a paz antes mesmo da tempestade começar. E Deus, com amor, permitiu que o mar revelasse o que o coração escondia. A ausência de paz é um dom de misericórdia, não uma punição. É um chamado à reflexão, ao discernimento, ao arrependimento. Porque quando a paz desaparece, o céu está nos dizendo: você está ouvindo muitas vozes, menos a minha. E é aí que o cristão maduro entende que precisa parar, orar e buscar um redirecionamento antes de continuar. Pois caminhar sem paz é andar às cegas em direção ao abismo. Sabe quando parece que a vida está presa no modo repetir? Sempre os mesmos erros, as mesmas quedas, as mesmas dores. A pessoa tenta avançar, mas é como se estivesse andando em círculos no deserto. Isso, meu querido, não é só coincidência ou falta de sorte. É um alerta do céu. Na Bíblia, o povo de Israel viveu exatamente isso. Durante 40 anos, eles rodaram no deserto sem sair do lugar porque desobedeceram à direção de Deus. Deuteronômio 2:3. Estavam em movimento, mas não progrediam. E esse tipo de estagnação não é por acaso. É uma resposta divina a um coração que precisa de arrependimento. É como se o céu dissesse: enquanto você continuar nesse caminho, não posso liberar o que tenho para você. O mais surpreendente é que muitos confundem atividade com avanço. Estão ocupados, fazem planos, se esforçam, mas continuam enfrentando os mesmos ciclos frustrantes. Isso revela não só desobediência, mas uma ausência de discernimento. Deus permite a repetição como forma de ensinar o que ainda não foi aprendido. Ele é pai, e um pai não promove o filho se ele ainda não entendeu a lição. Enquanto o coração insiste em seguir na direção errada, a bênção permanece travada.
A alma até sente o vazio, mas o orgulho impede a mudança. Esses ciclos são oportunidades disfarçadas de frustração. Quando a dor se repete, é tempo de parar, ouvir e perguntar: Senhor, o que ainda não entendi? Que caminho o Senhor quer que eu abandone? Porque muitas vezes a última oportunidade para romper com esse padrão está na próxima escolha que você fizer. E essa escolha pode mudar tudo. Poucas coisas mexem tanto com o coração de quem tem fé quanto o silêncio de Deus. É aquela fase em que a oração parece não passar do teto, os louvores perdem o brilho e até a leitura da palavra parece seca, distante. Mas atenção, esse silêncio não é abandono. Ele pode ser o alerta mais sério que o céu está enviando. Quando Saul desobedeceu continuamente ao Senhor, chegou o momento em que Deus não respondeu mais, nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim. 1 Samuel 28:6. Isso não aconteceu porque Deus se esqueceu dele, mas porque o coração de Saul já não queria mais se alinhar com o propósito divino. O silêncio, nesse caso, foi a última chance de refletir, de voltar atrás, de buscar o arrependimento genuíno. E o mais profundo é que esse silêncio revela a condição do coração. Quando Deus se cala, a pergunta verdadeira não é por que Ele não está falando, mas sim como estou reagindo a esse silêncio. Tem gente que, ao invés de se humilhar, procura outros caminhos, como Saul, que acabou buscando uma médium. Mas há os que param, choram, jejuam, se quebrantam, e é aí que o redirecionamento acontece. O silêncio pode ser a última camada de misericórdia antes do juízo. Ele mostra se amamos a Deus por quem Ele é ou só pelo que Ele diz. Se você está vivendo esse tempo de silêncio, não se desespere, mergulhe. Volte ao último ponto onde Deus falou com clareza e veja se não houve desobediência. Talvez o céu esteja em pausa, esperando que você se volte com tudo, com toda a alma, e diga: Senhor, fala de novo. Estou ouvindo agora com o coração inteiro. Há uma ilusão perigosa na vida espiritual. Achar que porque tudo está dando certo por fora, tudo também está bem por dentro. Mas o sucesso, quando não está alinhado com o propósito de Deus, pode ser um dos enganos mais letais da alma. É o que vemos em Apocalipse 3:17, quando Jesus confronta a igreja de Laodiceia. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Que essa igreja vivia era um sucesso sem essência, uma aparência de vitória coberta por vazio espiritual. E muitos hoje vivem o mesmo. Casa estruturada, carreira em alta, vida social ativa, mas a alma grita em silêncio. Esse grito é um alerta, um sinal do céu. Você está vencendo no mundo, mas perdendo na eternidade. O problema é que o conforto nos torna surdos. Quando tudo está fluindo, deixamos de buscar a direção de Deus. Passamos a confiar mais nas circunstâncias do que no Espírito. Mas o silêncio interior, mesmo em meio à abundância, é o chamado de Deus para o discernimento. Não é bênção quando nos afasta do altar, quando nos distrai da presença, quando anestesia o coração. O sucesso fora da vontade de Deus é como um navio navegando em mar calmo, mas rumo ao naufrágio. E é por isso que o Espírito Santo incomoda, mexe, questiona, mesmo quando a vida está funcionando. Porque Deus, em sua misericórdia, prefere gerar desconforto em um vencedor terreno do que ver um filho satisfeito longe da salvação. Quando você se sente vazio no meio das conquistas, não ignore. Talvez essa seja a sua última oportunidade de realinhar tudo antes que seja tarde demais. Deus é criativo. E quando Ele quer te alcançar, Ele não está limitado à lógica ou às nossas expectativas religiosas. Às vezes, o céu fala por vozes que jamais esperaríamos. Em Números 22, Deus usou a boca de uma jumenta para alertar o profeta Balaão, que insistia num caminho de desobediência. Isso mesmo, uma jumenta.
E aquilo que parecia absurdo foi, na verdade, um grito divino de misericórdia. A lição é clara: Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer situação, até mesmo alguém sem fé, para nos dar um alerta. E se o nosso orgulho espiritual for maior que nossa capacidade de ouvir, corremos o risco de rejeitar a voz de Deus só porque não gostamos da embalagem com que ela veio. A sabedoria está em perguntar: Senhor, é você quem está falando comigo por meio disso? Pode ser aquela frase solta de um colega de trabalho, um comentário de uma criança, um vídeo inesperado ou até um confronto que incomoda. O problema é que esperamos sempre que Deus fale através de líderes, profetas ou de uma atmosfera que nos pareça espiritual. Mas e se Ele quiser usar o improvável para despertar o seu discernimento? Quantas vezes uma crítica que machucou não era, na verdade, uma verdade que você precisava ouvir? Quantas vezes o silêncio de quem te ama foi mais revelador que 1000 conselhos? Quando estamos teimosamente caminhando fora do propósito, Deus levanta vozes, mesmo as que ignoramos. Por isso é hora de abrir os ouvidos da alma. Pode ser que o próximo sinal venha da boca de quem você menos espera. E se essa for a sua última oportunidade de realinhar o caminho, será que você vai conseguir ouvir ou vai deixar o orgulho falar mais alto? E agora, eu quero ouvir de você. Qual desses sinais mais mexeu com seu coração hoje? Em qual deles você percebeu que Deus já estava tentando te alertar, mas você ainda não tinha entendido? Escreve aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo de redirecionamento espiritual. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também está se sentindo perdido, vazio ou distante da paz que vem de Deus. Não deixe essa última oportunidade passar despercebida. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque o próximo conteúdo pode ser exatamente o que você precisa ouvir para destravar a sua vida espiritual. Ah, e não sai do vídeo agora. O próximo que vai aparecer na sua tela é uma continuação dessa jornada. Assista até o fim e permita que Deus complete o que começou hoje no seu coração. Com carinho e fé, Valentino.